Ilha Grande, outubro de 1940, 3h14 da manhã. O céu sobre o Instituto Penal Cândido Mendes não estava apenas chovendo, ele estava desabando. Era uma daquelas tempestades tropicais pesadas, grossas, que transformam o chão de terra batida em um pântano de lama negra e abafam qualquer grito que não seja um trovão. Mas naquele corredor específico, nem a tempestade conseguia encobrir o som do metal arrastando na pedra. Eram 4 guardas. Homens grandes escolhidos a dedo pela brutalidade, suando frio sob as capas de chuva encharcadas. Eles não estavam empurrando o prisioneiro. Eles o escoltavam, com uma cautela que beirava o religioso, como se transportassem uma bomba prestes a detonar ou uma relíquia sagrada amaldiçoada. No centro deles, caminhando com a coluna ereta de quem entra no palco do Teatro Municipal e não no corredor da morte, estava João Francisco dos Santos, Madame Satã. Ele não resistia, não xingava, não olhava para os lados. Seus pés descalços pisavam na água suja com uma delicadeza aristocrática que ofendia a miséria do lugar. O corredor cheirava a uma mistura insuportável de cal virgem, urina velha e aquele mofo litorâneo que entra no pulmão e nunca mais sai. No final do corredor, parado diante de uma porta de ferro maciço que parecia a boca de um forno industrial, estava o diretor Borges. Sua farda estava impecável, seca, engomada, contrastando violentamente com a imundície ao redor. Borges não era um carcereiro comum. Era um homem de patente alta, um burocrata moralista enviado da capital com uma única missão, uma obsessão que ele anotava em seus relatórios noturnos: civilizar o inferno. E para ele, civilizar significava destruir o mito de João Francisco. Os guardas pararam. O silêncio que se instalou foi mais pesado que a chuva lá fora. O diretor deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do detento, tão perto que podia sentir o cheiro de alfazema barata que João inexplicavelmente conseguia manter na pele mesmo no cárcere. Borges não gritou. Ele se inclinou e sussurrou no ouvido do homem acorrentado, uma ordem curta, venenosa, destinada a ecoar dentro do crânio pelas próximas noites. Ele disse apenas uma palavra: quebra. João não recuou. Pelo contrário. Seus lábios se curvaram lentamente, revelando aquele sorriso de navalha. Um sorriso que não chegava aos olhos, porque os olhos permaneciam fixos, escuros e impenetráveis. Era o sorriso de quem sabe uma piada que o outro ainda não entendeu. Os guardas empurraram João para dentro da escuridão. A porta de ferro bateu com um estrondo que fez vibrar as costelas de quem estava fora. A tranca girou. 1, 2, 3 voltas completas. O som das engrenagens enferrujadas selando o destino daquele homem foi o ponto final. O diretor Borges virou as costas, ajeitando as luvas de couro, convencido de que a guerra estava ganha. Aquele buraco, conhecido como o sarcófago, não tinha luz, não tinha ventilação, e a arquitetura era desenhada para impedir que um homem ficasse de pé ou deitado confortavelmente. Era uma máquina de enlouquecer. Borges deu o primeiro passo para se retirar, triunfante. Deu o segundo. Mas antes que a sola de sua bota tocasse o chão para o terceiro passo, o corredor congelou. De dentro da cela blindada veio um som. Era rítmico, metálico, deliberado. O diretor parou. Os guardas trocaram olhares nervosos. O jogo não tinha acabado. O jogo tinha acabado de começar. Para entender o peso daquele som na madrugada, você precisa entender o que estava em jogo naquele pedaço isolado de terra no meio do mar. A Ilha Grande não era apenas uma prisão. Era o depósito dos indesejáveis do Estado Novo. E ali dentro existiam 2 governos. De dia mandava o Estado com seus apitos, fuzis e regulamentos. De noite, quando as celas batiam, quem mandava era a malandragem, e o imperador absoluto dessa corte invisível era Madame Satã. O diretor Borges sabia disso. Ele sabia que não adiantava bater em João. João já tinha levado tanta pancada na lapa, tanta coronhada da polícia montada, que seu corpo parecia feito de borracha e ódio. A dor física para ele era apenas um detalhe, quase um aplauso. Borges, sendo um homem estudado, um estrategista frio,
Decidiu atacar onde ninguém nunca tinha tentado, na mente. A aposta do diretor era simples e cruel. Isolamento sensorial absoluto. Ele queria provar para a massa carcerária, para os 3.000 homens que idolatravam aquele malandro, que Satã não era uma entidade, não era filho de Ogum, não tinha o corpo fechado. Era apenas um homem. Um homem que choraria, que imploraria, que gritaria por mamãe quando o escuro e o silêncio começassem a devorar sua sanidade. Se Borges conseguisse fazer Satã sair daquela cela de joelhos, pedindo perdão, o mito morreria. A hierarquia da prisão quebraria. Mas havia uma variável que não constava nos manuais de psicologia do diretor: o Cabo Valdir. Valdir era um guarda novo, vindo do interior de Minas, um rapaz simples que cresceu ouvindo histórias de assombração na beira do fogão a lenha. Ele estava de plantão naquela noite. Sua função era simples: ficar sentado em um banco de madeira no final do corredor, com um fuzil Mauser no colo, e garantir que ninguém se aproximasse da porta blindada. Ele era os olhos e ouvidos do sistema. Nas primeiras 24 horas, a ordem do diretor foi rigorosa: privação total. Nenhuma gota de água, nenhuma casca de pão. O objetivo era ouvir o som da sede. A expectativa era que, pela manhã, os gritos de socorro começassem. O Cabo Valdir passou a noite inteira encarando aquela porta de ferro. O corredor era úmido, e a luz amarela e fraca da única lâmpada no teto criava sombras que pareciam dançar nas paredes. O silêncio deveria ser absoluto. Mas não foi. Por volta das 4 da manhã, Valdir ouviu. Não era choro, não era súplica, era uma conversa. Lá dentro, na escuridão total do sarcófago, João Francisco estava conversando. Mas ele não falava sozinho, com aquele tom desconexo dos loucos. Ele falava com a calma de quem recebe visitas na sala de estar. Valdir se aproximou da porta, os dedos brancos de tanto apertar o fuzil, e colou o ouvido no ferro frio. A voz de João era suave, educada. Ele ria baixo, como se alguém tivesse contado uma anedota divertida. Ele oferecia, educadamente, espaço para alguém sentar. Pode ficar aí, meu filho. O chão está úmido, mas a companhia é de primeira, ele dizia. Valdir sentiu um arrepio subir pela espinha, eriçando os pelos da nuca. O guarda sabia que a cela estava vazia. Ele viu João entrar sozinho, mas a acústica, a entonação, as pausas para a resposta, tudo indicava que havia mais gente lá dentro. Quando o relatório da manhã chegou à mesa do diretor Borges, ele amassou o papel com raiva. Conversando? Ele está delirando. É o início da quebra, ele disse para os tenentes, tentando convencer a si mesmo, mas seus olhos traíam sua irritação. O plano era humilhação, não delírio confortável. Aumentem a pressão, ordenou Borges, com a frieza de quem assina uma sentença de morte. Joguem água, muita água, e tranquem a ventilação superior. Vamos ver se ele recebe visitas no frio. Era a segunda onda, a fase física. Os guardas cumpriram a ordem. Baldes e mais baldes de água gelada tirada do poço na madrugada foram despejados pela fresta inferior da porta. O chão da cela, que já era úmido, virou uma piscina rasa e gelada. O sarcófago se tornou uma tumba submersa. Sem ventilação, o ar ficou rarefeito, pesado. A noite caiu novamente. O frio da Ilha Grande, potencializado pela umidade e pelo vento que vinha do mar, era capaz de fazer os dentes de um homem saudável baterem até quebrarem. O Cabo Valdir reassumiu seu posto, agora com 2 blusas de lã por baixo da farda, e ainda assim tremia. Ele olhava para a porta molhada, imaginando o homem lá dentro, nu, no escuro, tiritando de hipotermia. Era impossível resistir. A biologia não permitia. Mas à medida que a madrugada avançava, o som mudou. A conversa parou. O silêncio reinou por 1 hora, 2 horas. Valdir pensou, pronto, morreu ou desmaiou. Ele quase sentiu alívio. Se estivesse quieto, era humano. Se estivesse sofrendo, era natural. Então começou o zumbido. Primeiro baixo, grave, vibrando no assoalho de pedra. Valdir levantou a cabeça, os olhos arregalados. O som vinha de dentro da parede, de dentro do ferro, de dentro da terra. Não era um gemido, era um ponto.
Um ponto de macumba antigo, daqueles que as avós proibiam as crianças de ouvir. Não havia melodia, apenas ritmo, e o ritmo não era feito com as mãos, era feito com o metal. Eram as algemas de ferro cru pesadas que prendiam os punhos de João. Ele estava usando as correntes que deveriam imobilizá-lo como instrumento de percussão. Ele batia o ferro contra a porta, contra o chão, contra a própria pele, criando uma cadência hipnótica, lenta e pesada. Valdir se levantou, caminhando para trás, afastando-se da porta. O medo não era mais de um prisioneiro perigoso. Era um medo ancestral, o medo do desconhecido. O som vazava pelas frestas, preenchia o corredor, entrava nos ouvidos dos guardas como uma invasão. E junto com o som das correntes veio a voz, não mais conversando, mas cantando, um canto baixo, gutural, em uma língua que Valdir não conhecia, mas que sua alma parecia entender e temer. O diretor Borges queria silêncio, mas o presídio inteiro estava prestes a ouvir o concerto do inferno. E ninguém estava preparado para o que aconteceria quando a terceira noite chegasse. Na terceira noite, o presídio mudou. O que começou como um zumbido no sarcófago se transformou em algo que a arquitetura da Ilha Grande não estava preparada para conter. O som vazou. Ele subiu pelas tubulações de esgoto, ecoou nos corredores de pedra e invadiu as celas das galerias comuns. Não era mais apenas a batida das correntes. Agora era uma gargalhada, uma risada operística, alta, desafinada de propósito, misturada com versos de sambas que nem tinham sido escritos ainda. João Francisco não estava dormindo. Ele não dormia há 72 horas. E por uma lógica perversa de contágio, ninguém mais dormia. O diretor Borges estava em seu gabinete, a 300 metros dali, mas o som chegava até ele. Ele tentava ler os relatórios, mas a letra tremia porque suas mãos tremiam. Aquela risada era uma afronta pessoal. Era a prova sonora de que sua autoridade estava derretendo. Ele se levantou, ajeitou o cinturão e marchou para o corredor da solitária. Ele não ia esperar amanhã. Ele ia acabar com aquilo agora. Quando Borges chegou ao corredor, a cena que encontrou foi a derrota de um sistema. O cabo Valdir não estava sentado no banco vigiando a porta. Ele estava encolhido no canto mais distante, rezando um Pai Nosso sussurrado, com o fuzil jogado no chão como se fosse ferro velho inútil. Os outros 2 guardas do turno estavam pálidos, encostados na parede, olhando para a porta de ferro com o terror de quem vê um fantasma materializado. Borges sentiu o sangue subir. Aquilo era insubordinação. "Abram essa porta", ele ordenou. Sua voz saiu estridente, perdendo a gravidade que ele tanto cultivava. "Entrem lá e calem a boca desse homem. Usem o cacetete se for preciso. Eu quero silêncio." Ninguém se mexeu. O guarda mais velho, um veterano de 10 anos de carceragem, olhou para o diretor e, pela primeira vez na vida, negou uma ordem direta. Ele não disse não. Ele apenas balançou a cabeça, os olhos vidrados na porta vibrante, e deu um passo para trás. O medo do que estava lá dentro, daquela energia que fazia o ar ficar denso e elétrico, era maior que o medo da corte marcial. Eles sabiam que Madame Satã não estava sozinho. Na cabeça daqueles homens simples, alimentados por lendas e superstições, quem estava batendo correntes naquele ritmo não era um malandro da Lapa, era uma entidade que o cimento não segurava. O diretor sacou a arma, apontou para a porta. Hesitou. Se ele atirasse através do ferro, admitiria que perdeu o controle. Se ele abrisse a porta sozinho e encontrasse João rindo, sua autoridade acabaria. Ele travou o maxilar, guardou o revólver e olhou para o relógio. Faltavam 4 horas para o amanhecer. Ele decidiu esperar. Ele deixaria o tempo terminar o serviço, mas aquelas 4 horas foram as mais longas da história do sistema penitenciário brasileiro. O sol nasceu cinza na Ilha Grande. A chuva tinha parado, deixando apenas uma neblina baixa que cobria o pátio como uma mortalha. O prazo de 72 horas tinha expirado. O diretor Borges convocou todo o efetivo disponível. 20 homens armados formaram um semicírculo em frente à porta do sarcófago. Ele queria testemunhas. Ele precisava que todos vissem o estado deplorável em que João sairia dali.
Ele precisava de um corpo quebrado para restaurar a ordem. Nas galerias superiores, onde ficavam as celas comuns, o silêncio era absoluto. 3.000 presos estavam acordados, com os rostos pressionados contra as grades, esperando. O presídio inteiro segurava a respiração. Era como uma arena romana antes do veredito final. O diretor fez um sinal com a cabeça. O carcereiro-chefe, com as mãos trêmulas, inseriu a chave na fechadura. O metal rangeu. A tranca, emperrada pela ferrugem e pela umidade, girou com dificuldade. A porta pesada se abriu para fora. O cheiro que saiu de lá de dentro fez os guardas da primeira fileira cobrirem o nariz. Era o cheiro de confinamento, de dejetos, de água estagnada e de medo. A escuridão lá dentro era total, um buraco negro que a luz da manhã demorou a penetrar. O diretor Borges estufou o peito, esperando ver um vulto encolhido no chão, talvez chorando, talvez catatônico, mas o chão estava vazio. De dentro da sombra, ouviu-se o som metálico. Não era um som de arrasto, era um som de passo marcado. João Francisco dos Santos surgiu da escuridão. Ele estava imundo. Sua camisa, antes branca, era agora um trapo marrom colado ao corpo esquelético. Ele estava descalço, com os pés inchados pela água gelada. Mas ele não estava curvado. Ele caminhava no ritmo. As algemas de ferro cru, que prendiam seus pulsos à frente do corpo, não estavam soltas. Ele as usava como instrumento. Ele batia um pulso no outro, ferro com ferro, marcando o compasso de um samba lento que ele cantarolava baixinho, com os lábios rachados pela sede. João parou na soleira da porta. A luz do sol bateu em seu rosto, revelando olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam com uma lucidez aterrorizante. Ele não piscou diante da claridade. Ele olhou para o exército de 20 homens armados, depois levantou o olhar para as galerias cheias de presos mudos e, finalmente, fixou o olhar no diretor Borges. O diretor deu um passo involuntário para trás. A inversão de poder foi brutal e instantânea. Borges, limpo, alimentado e armado, parecia pequeno, exausto e apavorado. João, sujo, faminto e acorrentado, parecia um rei que acabava de sair de seus aposentos privados. Com um movimento lento, quase teatral, João levantou as mãos algemadas até o pescoço. Ele ajeitou o colarinho da camisa imunda com a dignidade de um lorde inglês, arrumando a gravata para o jantar. O som das correntes tilintou delicadamente. Clink. Ele sorriu. O mesmo sorriso de navalha do início, só que agora temperado pela vitória. O diretor tentou falar, tentou dar uma ordem de prisão, de espancamento, qualquer coisa, mas a voz não saiu. Sua garganta estava seca. João Francisco inclinou a cabeça levemente, olhando no fundo da alma do burocrata, e disse a frase que selaria o destino daquela administração. Sua voz era rouca, mas projetada, como se estivesse no palco. Doutor. O senhor trancou a porta, apagou a luz e tirou a comida. Mas esqueceu de um detalhe. Ele bateu as algemas uma na outra, tirando um som limpo, musical. O senhor esqueceu de tirar a música. E enquanto eu tiver música, eu não estou preso. Eu estou ensaiando. O pátio explodiu. Não em gritos, mas em batidas. Das celas, os presos começaram a bater canecas nas grades. Tunk, tunk, tunk. O ritmo que João tinha criado na solidão agora era tocado por 3.000 homens. O som era ensurdecedor. O diretor Borges olhou em volta, girando o corpo, vendo seu império de ordem desmoronar sob uma percussão improvisada. Ele tinha perdido. O sistema tinha perdido. Nas semanas que se seguiram, a ordem natural das coisas cobrou seu preço. O diretor Borges solicitou transferência alegando fadiga nervosa e problemas cardíacos. Dizem que ele nunca mais conseguiu dormir em um quarto totalmente escuro. O cabo Valdir, o jovem guarda que ouviu as conversas na primeira noite, pediu baixa da polícia e voltou para Minas Gerais. Ele contava a história para os netos, mas sempre benzia o corpo antes de pronunciar o nome de Madame Satã. Quanto a João Francisco, bem, a solitária ganhou um novo nome na boca dos presos: o Camarim. O lugar onde o sistema tentava quebrar homens, mas onde Satã ia apenas para afinar o instrumento. Ele continuou preso por anos, brigou, apanhou, bateu,
Mas naquela manhã de 1940, ele provou algo que a lei não escreve nos livros. E a lei é esta: você pode prender o corpo de um malandro, pode acorrentar o braço, pode jogar água gelada e trancar a porta com 3 voltas de ferro. Mas nunca, jamais, tente trancar a voz de quem já nasceu gritando. Porque o silêncio que você impõe é apenas o intervalo antes do show começar. Se você gostou dessa história de resistência, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque a história da Lapa é feita de sangue e honra, e eu tenho muito mais para te contar. Agora me diz aqui nos comentários: se você fosse o guarda Valdir, ouvindo aquela conversa na escuridão, você teria aberto a porta ou teria rezado? A gente se vê na próxima história.